Graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre toda a igreja, amém? Irmãos, ontem nós tivemos um dia intenso, abençoado, foi muito bom mesmo, o terceiro encontrão dos GDs, e junto nós tivemos recital da sonata, muitos irmãos lá cantando, apresentando, foi muito bom, muito bonito mesmo. Deus continue abençoando a nossa igreja, Deus continue abençoando toda a liderança dos GDs, coordenadores de rede, enfim, toda a nossa igreja. Pedro Tostes teve aí esse ano na coordenação do encontrão e foi muito bom, foi bênção demais, viu, Tostes? Deus continue te abençoando ali e continue te conduzindo, te usando no nome de Jesus. E eu quero, irmãos, aqui convidar todos vocês, todos nós aqui, mesmo aqueles que não puderam estar lá, aplaudir esses irmãos que tiveram lá todos empenhados, né, para a glória de Deus, demonstrando esse amor aí que flui do trono da graça de Deus. Deus continue abençoando, foi muito bom mesmo. E nós vamos aí para o nosso tema, famílias não tão perfeitas. Já vimos gerações conectadas, nós vimos masculinidade bíblica à luz das Escrituras, feminilidade bíblica à luz das Escrituras, e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre maturidade bíblica. O que é maturidade bíblica? Antes eu quero fazer mais uma oração, pedir que o Senhor continue a conduzir esse momento aqui no nome de Jesus. Deus bendito, obrigado, Pai, por nos permitir estar diante do Senhor na Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor ministre, fale e conduza, ó Santo Espírito, este momento, abrindo o nosso coração, nosso entendimento e aplicando em nós a Tua palavra, para que possamos sair daqui, transformados pelo poder do Teu Evangelho, da Tua palavra. Oramos assim, gratos no nome de Jesus. Amém. Maturidade, irmãos, se fôssemos falar sobre maturidade no sentido cultural, social, nós teríamos que estudar maturidade à luz das gerações, porque isso é transitório. Existem mudanças, maturidade bíblica, ou melhor dizendo, maturidade cultural, social, para as gerações passadas, não é a mesma coisa que para a geração atual. Por exemplo, as gerações passadas consideravam maturidade como aquele senso de responsabilidade, logo cedo, começou a trabalhar cedo, casou, teve filhos e assumiu responsabilidades, sendo responsável pelos seus atos. Você chegou aí à maturidade, honrar os seus compromissos. Me lembro disso muito bem, quando a minha família, minha mãe chamava: você não fez o compromisso? Fiz, então você precisa honrar. Outro aspecto das gerações passadas, era a questão de esconder, ou até mesmo reprimir emoções, desejos. Eu lembro, irmãos, a minha mãe chorando. Uma vez eu vi a minha mãe chorando, expressando sentimentos. Era algo assim, para as gerações passadas, você demonstrar. Eu não sei se aqui também alguém teve a aventura ou a surpresa de ver o pai ou a mãe chorando ou expressando alguma emoção. É sempre aquela coisa mais fechada, rígida. Não me lembro das gerações passadas conversando de coisas que antigamente era tabu, falar de sexualidade, isso não pode, era algo reprimir, no sentido de esconder as emoções. A gente já ouviu também aquela expressão, né? Homem não chora. Isso vem essa geração que tinha esse conceito de maturidade, como deixar essas emoções ocultas. Hoje, nós sabemos que isso não faz mais sentido. Se você olhar para uma pessoa e ver, por exemplo, um homem, alguém mais velho chorando, você não vai falar: puxa, que maturidade dele, né? Que maturidade ele chorar, ele expressar emoções. Não, porque hoje a questão da maturidade no sentido social e cultural está mais linkada à realização pessoal, fazer o que eu quero, ou a capacidade de ser
autêntica, ela diz e ela expressa aquilo que ela é. Maturidade hoje está ligado a isso, está ligado à questão de não reprimir ou não esconder os seus sentimentos e as suas emoções. Deixe as emoções aflorar, mostre as suas fraquezas, pois isso hoje não tem mais nada a ver com imaturidade. Perceba que na questão social, cultural, maturidade, ela é transitória, ela muda. Mas, irmãos, eu quero convidar a todos nós aqui a refletirmos e pensarmos sobre a maturidade bíblica, porque o que é maturidade na Escritura, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é hoje, depois de 2-3 mil anos, a Escritura vai nos mostrar o que é maturidade, muito bem definido e não muda, é algo que está aqui para nós e vai passar 2, 3, 4 gerações, a maturidade bíblica ela permanece a mesma. E aí eu quero ler com você um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13, nós leremos do verso 11. Aqui Paulo, no final desse capítulo, ele está fazendo uma ilustração. Esse não é o ponto central desse texto. Sabe por quê? 1 Coríntios, capítulo 13, o tema central é o amor. Exatamente, amor. Ou, no idioma mineiro, aqui de Belo Horizonte, amor. Esse é o tema central aqui de 1 Coríntios. E Paulo, no verso 11, ele faz uma ilustração, chamando a igreja de Corinto a maturidade. Olha o que ele diz, acompanhe comigo aí, eu vou ler na NVT, se porventura você tiver alguma tradução diferente, eu estou aqui com a Ara, e ensaiando para comprar a NVT, estou vendo uma Bíblia de estudo, a gente está ensaiando, estou vendo qual que eu vou pegar aqui, a NVT, uma versão muito boa, mas lá na tela diz o seguinte: quando eu era criança ou menino, falava, pensava e raciocinava como criança ou como menino, mas quando me tornei homem, ou seja, quando eu cheguei à fase adulta, deixei para trás as coisas de criança, de menino. Perceba que Paulo, ele está fazendo esta ilustração para a igreja de Corinto, dizendo para eles: vocês precisam avançar na maturidade de vocês, vocês são muito imaturos. E ele usa essa ilustração dizendo: olha, a maturidade, ela é gradativa, não acontece da noite para o dia, mas existem fases de criança, a fase infantil, a fase de criança, a fase de menino, mas existe a fase de adulto, e é essa fase que nós precisamos chegar. Ele está dizendo isso para a igreja de Corinto: vocês já têm um tempo bom de evangelho, vocês não nasceram ontem, vocês já estão aí na idade de amadurecer, irmãos. E nós vamos ver aqui que o capítulo 13 de Corinto, aqui de Coríntios, ele é o capítulo central. Eu digo aqui que a maturidade bíblica, o ponto, o auge da maturidade, à luz das Escrituras, o apogeu da maturidade é o amor. É o amor. Por incrível que pareça, a gente falar isso para os poetas brasileiros e os estrangeiros, eles vão ficar com o pé atrás com a gente. Se você for analisar algumas poesias, por exemplo, a escritora Clarice Lispector, ela diz assim: o amor é bobo. O exagero do amor deixa a gente bobo. Fernando Pessoa diz que você expressar o seu amor, cartas de amor, é uma coisa imbecil. Mas, irmãos, a Escritura vai nos dizer que o auge do amadurecimento, a ponta do iceberg, o ponto mais alto do amadurecimento é o amor. E o capítulo 13 aqui de 1 Coríntios é esse
ponto central aqui. Paulo, ele vem traçando ali 12 capítulos, ele chega no capítulo 13 e ele faz um tratado fenomenal sobre o amor. Você vai perceber que na carta de Coríntios, ele não trabalha doutrinas profundas. Isso não era o problema da igreja de Corinto. Como ele faz com Éfeso, como ele faz com os filipenses, trabalha teologia profunda, doutrinas. Aqui o ponto é o amor. A igreja de Corinto era uma igreja em que estava faltando esta maturidade por meio do amor. Estava faltando amor nesta igreja, por isso que ele vai tratar acerca aqui do amor no capítulo 13, capítulo 14, inicinho do capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: olha, seguem o amor, procurem os dons com zelo, mas seguem o amor. É o ponto central aqui, mas antes de chegar nesse ponto, Paulo faz ele vem numa linha racional, trabalhando alguns pontos de imaturidade na igreja de Coríntios. E eu quero citar aqui 3 pontos que ele cita aqui nessa epístola, em que ele está trabalhando a imaturidade até chegar no ponto da maturidade aqui, que é o amor. Primeiro, se você analisar capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo, ele está demonstrando a imaturidade da igreja, e ele chega a dizer assim: eu não posso dar comida sólida para vocês, porque vocês são crianças, meninos. Por que vocês são crianças e meninos? Porque no meio de vocês há divisões, há grupos seletos, vocês não compreenderam o que é o corpo de Cristo, vocês ficam dizendo aí no meio de vocês, olha, um grupo erguendo a bandeira, eu sou de Apolo, outro grupo erguendo a bandeira, eu sou de Paulo, e aqueles mais espirituais estavam dizendo assim, e eu sou de Cristo. Ele está dizendo, vocês são imaturos, não sabem discernir o corpo de Cristo. E aí, meus irmãos, essa imaturidade nessa questão de divisão, de grupos seletos, isso atinge uma família imatura. Por exemplo, quando nós vemos casais divididos, a Bíblia nos diz que quando a gente se casa, a gente se torna o quê? Uma só carne, é um só, não é mais 2, é um só. Mas eu vejo que alguns casais tratam a questão, por exemplo, das finanças, divididos. Espera aí, no ato íntimo nós somos um, mas na questão das finanças nós somos 2, você com os seus gastos de lá, afinal você gasta mais do que eu com os meus gastos, e aí a gente chega no final do mês, a gente faz as contas, você paga aqui, eu pago ali, o que sobrar é meu e o que sobrar é seu, e aí fica assim. Aí vira guerra na família, porque um quer ganhar mais do que o outro. Divisão educacional. Não há harmonia, não há unidade na educação das crianças. Um fala uma coisa, o outro vai contra. E a criança está no meio aqui, e ela fica assim, e agora, para onde que eu vou? Opa, defendeu de cá, eu vou para cá. É assim. Aí o outro diz assim, não, mas não é bem assim não. E aí, irmãos, entra numa educação, num lar dividido. Quantos filhos têm essa preferência, essa imaturidade? Eu prefiro o papai, porque o papai é mais generoso, o papai é mais isso, mais aquilo. Eu prefiro a mamãe, porque a mamãe é mais isso, é mais aquilo. Perceba, irmãos, a infantilidade nisso. E quando acontece um divórcio, aí o caos é maior ainda, e nós estamos falando de famílias não tão perfeitas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Alguém olha para nós e fala assim, não, lá na igreja tem que ser perfeito. Não é, não chegamos ainda a esse auge da perfeição, um dia chegaremos. Porque aí um fica tentando mimar o outro de cá e de lá, e o filho está aqui, eu vou escolher, prefiro ele do que lá, e aí não honra o pai, não honra a mãe, e aí desonra um, desonra o outro, por conta dessa questão da divisão. Irmãos, olha o país em que nós estamos, olha o contexto político que nós entramos.
Você é de direita ou você é de esquerda? Você precisa escolher. Aí aqueles que falam assim, eu sou do centrão, aí criou um grande problema. Você falou, não, você tem que escolher. Olha, a imaturidade social, se há essa imaturidade na família, há também essa imaturidade na sociedade. Irmãos, quantas pessoas perderam a consciência do que é o corpo de Cristo, e por conta de direita e de esquerda, eu fico pensando Paulo escrevendo uma carta hoje para a igreja brasileira, no contexto geral que nós vivemos aí, também no mundo de direita e esquerda, o povo deixando a comunhão, brigando na internet, dando alfinetada daqui e dali, por questões de direita e de esquerda. Imaturidade social, imaturidade eclesiástica. Não, eu sou do ministério tal, porque lá a parede é preta, ou a parede é rosa, e lá é isso e aquilo, o ministério tal é melhor do que tal. E aí vive essas divisões no corpo de Cristo. Não, eu prefiro o líder tal, ou eu prefiro o pastor tal. Não, porque, irmãos, perceba, perderam a noção do que é o corpo de Cristo. Paulo, quando fala do corpo, ele fala assim, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é braço, porque o corpo é diverso, e todo mundo precisa um do outro. Mas a igreja de Corinto, que era uma igreja mega, hiper, supra espiritual, eles não sabiam discernir o corpo de Cristo. Paulo vai dizer para eles, com essas letras, vocês são meninos. Vocês são meninos, porque no meio de vocês tem essas divisões. Capítulo 5, Paulo vai falar da irresponsabilidade da igreja, na questão de confrontar imoralidades. Havia tal imoralidade na igreja de Corinto, ao ponto de um rapaz se envolver com a esposa, ou com a madrasta dele, a esposa do seu pai, e a igreja de Corinto até aceitarem isso dentro da igreja, fazendo vistas grossas para isso. Paulo, ele é severo. Capítulo 5 ele vai dizer assim, eu estou com vocês em espírito, e eu estou dizendo, tira esse menino da comunhão da igreja, vocês estão fazendo vistas grossas para o pecado, contaminando a igreja. Não, anátema, tira. Vocês estão sendo imaturos, porque vocês não sabem lidar com o erro e o pecado do outro. Não era um fato para fazer vistas grossas para aquilo que estava acontecendo. Irmãos, quantas vezes, hoje nos nossos dias, nós estamos com dificuldade de confrontamento. Eu não vou falar, vou deixar para lá, outro dia talvez eu converso, não vou me desgastar com o menino agora. O menino cresceu, os filhos cresceram, não vou, quer fazer, faz do seu jeito. O esposo e a esposa olham para um e para o outro e dizem assim, cansei, não vou mexer com isso, deixa fazer. Sabem das coisas erradas que há em casa, mas fazem vistas grossas. Por quê? Não estão sabendo lidar, irmãos, com confrontamento. Não estão sabendo agir com responsabilidade frente às coisas que precisam ser tratadas, que não podem fazer vistas grossas. E eu uso o exemplo da ferrugem. Não sei se alguém aqui já teve a experiência, mas lá no portão de casa, lá em Franca, uma vez apareceu um ferrugem bem pequeno assim, embaixo do portão, aquele portão de puxar, e aí foi deixando, era um pedacinho, bem pequenininho, e aí deixando, aí cresceu, que um pouco não tinha mais jeito de abrir, o portão caiu, rodinha já foi, e aí chama lá o serralheiro para dar um jeito aqui, não tem muito jeito que fazer isso aqui não. Irmãos, é assim na nossa vida, na nossa família. Teve um probleminha, às vezes a gente julga isso, é pequeno, dentro da família, dentro do relacionamento, corrosivo, vai abrindo, até que chega ao ápice da questão, precisa divorciar, precisa mandar esse menino para internar ele de algum jeito, de alguma forma, precisa dar um jeito nele, aí a gente começa a terceirizar isso, a gente busca o pastor, busca o terapeuta, busca isso, busca aquilo. Por quê, irmãos?
Eu lembrei aqui agora de um pastor amigo meu, que a pessoa chegou para ele e disse o seguinte: pastor, meu filho está assim, 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 eu preciso que o senhor dê um jeito nele. E a resposta dele foi exatamente essa: minha irmã, vocês estragaram o menino a vida inteira, agora quer que eu dê um jeito nele da noite para o dia? Não tem jeito, não dá. Perceba, irmão, não podemos fazer vistas grossas, não podemos. E deixa eu dizer algo aqui muito importante, acerca da igreja, o qual eu faço parte, fazendo 7 anos aqui de Igreja Betel. Esse tempo todo, irmãos, nós vemos a maturidade da igreja, o qual nós fazemos parte. No início nós trabalhamos 9 marcas de uma igreja saudável, nos GDs, uma das marcas é a questão da disciplina, de tratar a disciplina com amor, irmãos, e a nossa igreja, a liderança, os líderes, o conselho, tem tratado, não tem feito, irmãos, vistas grossas, tem tratado isso de forma muito madura. Todos os problemas que surgem na igreja, poderíamos até criar uma série aqui, igreja não tão perfeita, porque não somos, mas tratado com responsabilidade. Tem algumas pessoas que dizem assim, mas será? Irmãos, sempre usando o princípio bíblico, Jesus nos disse, se tem alguma coisa, conversa com o irmão a sós, chama mais 2, traz isso, trata. Irmãos, isso tem sido feito com muita maturidade e responsabilidade, buscando a santidade da igreja. Não sei se vocês perceberam, mas algumas séries, irmãos, são séries sérias, não são séries, não são temas bíblicos que dão ibope. Tipo do tema do seguinte, a prosperidade bíblica na família, ou poderíamos até dizer acerca, mas não sei se os irmãos notaram, a série passada, nós falamos sobre o reino, nós falamos sobre as bem-aventuranças, a ideia do reino ali, olha como que começa a série, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que têm consciência do seu pecado. Que confrontamento maior do que esse? Irmãos, aprendemos a como lidar com o pecado do outro também. Irmãos, isso é maturidade. Se nós estivéssemos pensando em angariar pessoas, em chamar multidões, isso e aquilo, de fato o Evangelho faz isso, a pregação, o avanço do reino de Deus, ele vai acontecendo, mas pela pregação da fidelidade bíblica, isso é maturidade. Maturidade. Como tratar o pecado e como nós, a comunidade, devemos olhar para o pecador. Irmãos, a igreja de Corinto não tinha essa maturidade, e Paulo está dizendo, vocês são imaturos, porque vocês ainda não aprenderam a lidar com isso. Depois, capítulo 12, ele vai falar de uma igreja que valorizava mais a aparência do que a essência. Eles estavam preocupados com os dons espirituais, aquilo que chamava atenção, a profecia em si, e tanto aquele mover do culto, que alguns diziam assim, puxa, que o culto é mega espiritual. A igreja de Corinto valorizava essa performance, e ele vai dizer, não é isso. Por isso ele chega no capítulo 13, que é o auge aqui da maturidade. Se você observar capítulo 12, verso 31, lá no finalzinho ele diz assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. De tudo isso que vocês estavam pensando, esse é o caminho sobremodo excelente, esse é o auge que vocês precisam aprender. E aí ele vai falar do amor. Até hoje a gente ouve a voz do Renato Russo cantando 1 Coríntios 13, com aquela voz potente, e é bonito de se ouvir. Aí ele começa, eu quero que você acompanhe aí comigo na sua Bíblia, primeiro versículo do 1 ao 3, ele vai falar, o tema aqui do 1 ao 3 é, sem amor, tudo é nada. A igreja de Corinto pensava que eles tinham tudo, sabe por quê? Olha lá, aí ele vai citar ele, trazendo para ele, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. A igreja de Corinto valorizava muito a questão do falar em línguas. E aí Paulo diz, ainda, perceba aqui que ele está usando uma hipérbole, uma linguagem de exagero. Ainda que eu falasse a língua dos homens, aí ele diz, dos anjos, é a única menção que faz de língua dos anjos aqui. Tem gente que pensa que existe língua dos anjos. Mas se você olhar nas escrituras, por exemplo, os anjos chegando para Maria, os anjos falando com José, sempre foi em linguagem inteligível, humana. Não foi língua de anjos. Ele está usando uma hipérbole, uma linguagem de exagero, porque ele está querendo dizer assim, ainda que eu falasse essas línguas aí, que alguém pode pensar de anjos, que são incompreensíveis, é como um som vago. E se eu fosse dizer hoje, para os nossos dias, aqui na nossa linguagem atual, eu poderia dizer esse verso do seguinte, ainda que eu falasse vários idiomas, inglês, espanhol, chinês, mandarim, italiano, em libras, como nós temos aqui, sem amor, são sons vagos, sem sentido. Não faz sentido. Olha o verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não faz sentido. Pensando hoje, ainda que eu tivesse o dom de profetizar no sentido de pregar com uma boa oratória, ser um grande palestrante, ser um influencer nas redes sociais, ganhar milhões de seguidores, sem amor, nada serei. Ou então, ainda que eu fosse um líder religioso renomado, que conhecesse e conseguisse desvendar os mistérios de Deus, ou ainda que eu conseguisse desvendar os mistérios religiosos de outras religiões, ou que eu fosse um cientista renomado, que conhecesse de diversas ciências humanas, exatas, ciências da natureza, e aí vai, sem amor, nada serei. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria, não tem valor, não tem. Nós poderíamos dizer aqui hoje, ainda que eu fosse um exímio voluntário social, eu estou nas frentes aqui da comunidade, fazendo obras de caridade, ainda, até usando a linguagem de exagero que Paulo usa aqui, ainda que eu fosse capaz até de me entregar pelos pobres, sem amor, nada disso tem valor. A partir do verso 4, ele vai dizer o que o amor é e o que o amor não é. Verso 4, o amor é paciente, o amor é benigno, ou seja, bondoso, o amor não é ciumento, não arde em ciúmes, o amor não se ufana, ou seja, não se exalta, o amor não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha, o amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, não é grosseiro, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, ou seja, não se irrita facilmente, o amor não se ressente do mal, não guarda mágoas. Olha o verso 6, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, se alegra com a verdade. O verso 7, e eu quero partir para o último ponto aqui, é dizer que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora vai lá para o verso 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Meus irmãos, Paulo conclui o tema do amor, o auge da maturidade cristã,
dizendo que o amor é a única coisa que vale a pena a gente investir, lutar, viver. Porque, meus irmãos, o amor é eterno. As línguas cessarão, os dons cessarão. Deixa eu te dizer, essa habilidade de empreendedorismo que você tem, essa habilidade de gerir as coisas, essa habilidade de tantas coisas que você tem, vai passar. Deixa eu te dizer, a beleza, a estética vai passar. Pastor Andrei falou isso aqui, nem o Botox dura eternamente. Eu estava conversando com a Juliana outro dia, a gente falando dessas questões, e eu disse para ela: meu bem, você já parou para pensar que ela está lá no fundo? Você é advogada. Agora ficou bom. Advogada, obrigado, pastor André. Você é advogada. Os clientes te procuram isso e aquilo. Mas você já parou para pensar que quando você ficar velha, eles vão olhar assim e falar assim: eu acho que o tempo dela passou, vão procurar novos advogados. Falei para ela: você já parou para pensar? Eu vou ficar velho, essa energia, essa garra vai passar, vai chegar um tempo em que a igreja, o conselho da igreja vai olhar para mim e vai falar assim: pastor, já deu, é natural. E aí eu falei para ela: você já parou para pensar que nós dois, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos, nos amando ainda, vamos ser descartados, acontece, e precisa acontecer, novas gerações vão surgir, novas pessoas vão surgir, novos advogados, novos pastores, e novos isso e aquilo. Eu falei para ela: a Lala, a Lavínia, e o outro bebê que ela está esperando lá, ela tem que falar do novo bebê lá, está grávida e está chegando mais um aí, a gente não sabe o que é ainda. Eles vão crescer, e sabe o que eles vão fazer? Perna para quem tem. É o exemplo, irmãos, de que o amor, ele permanece. É o que a Escritura está nos dizendo, o que vale lutar nessa vida e guardar nessa vida, o amor. Irmãos, a revelação máxima de Deus, quando João vai nos dizer em 1 João, Deus é amor. Mas deixa eu finalizar isso, dizendo algo muito importante para todos nós. O amor, ele é o auge da maturidade. Mas deixa eu te dizer algo muito importante, o amor também, ele é o termômetro para a volta de Cristo. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, verso 12. Irmãos, o que a nossa sociedade tem vivido, o que muitos irmãos têm se deixado levar, não é pelo amor maduro de 1 Coríntios capítulo 13, não é. Sabe qual que é o amor que impera hoje? Não é esse de 1 Coríntios 13, é o amor que Paulo vai nos dizer, 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, na NVT diz assim: saiba, Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Irmãos, a nossa sociedade move, caminha, ela é incentivada, movida pelo amor próprio. Ame-se a si mesmo e esquece o resto. Busque a autenticidade, aquilo que você é, aquilo que você gosta, esquece o resto. Irmãos, este é o amor dos últimos tempos. Forma na melhor faculdade, ganhe muito dinheiro, se promova, esquece do resto. Irmãos, nós estamos perdendo a essência do que é o amor. O amor de 1 Coríntios 13 é Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós, é um amor sacrificial. E é esse amor, irmãos, que Deus nos chama a viver. Irmãos, nós não podemos ter dificuldade de servir ao Senhor. Irmãos, os nossos sonhos e prazeres, os nossos amores não podem estar acima de Deus e o nosso amor por Ele. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo.
Mas esse, irmãos, o amor, o termômetro do amor, tem nos mostrado que a igreja, que a sociedade está se distanciando, está se esfriando, porque, irmãos, o que impera hoje é o amor próprio. Amam a si mesmo, como diz aqui, amam ao dinheiro, são arrogantes, orgulhosos, zombam de Deus, não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para o próximo, porque, irmãos, tudo gira em torno de si. Meus irmãos, Deus nos chamou aqui hoje, Deus nos trouxe aqui hoje, para que nós venhamos voltar a esse amor. Paulo vai tratar, ou melhor dizendo, João, em Apocalipse, vai tratar com a igreja de Éfeso, dizendo: tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Irmãos, Deus tem que ser tudo para nós, e não tem como a gente dizer assim: eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja, eu não sirvo a igreja. Não tem. Se alguém falar: eu amo o senhor, pastor, mas eu não gosto da sua esposa, não faz sentido. Meus irmãos, nós precisamos voltar a esse amor ágape, sacrificial, esse amor, irmãos, que não procura os seus próprios interesses. Jesus, Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, pelo seu povo. Esse amor que tudo sofre, Jesus, irmão, sofreu, subiu na cruz por nós. Irmãos, esse amor que tudo suporta, Jesus, naquele caminho ao Gólgota de crucificação, suportou humilhação, afronta, o sangue derramando, humilhação, cuspido, bofeteado, irmãos, suportou, irmãos, a afronta, os nossos pecados, irmãos. Isso é amor. O mundo não sabe disso. O que o mundo precisa é conhecer o amor sacrificial. O que nós precisamos sair daqui nessa manhã é entender e viver este amor ágape, sacrificial, que Deus prova o seu amor por nós, quando nós éramos ainda pecadores, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, irmãos, Deus deu. O amor, irmãos, esse amor sacrificial é o único que vale a pena a gente lutar e permanecer. Ele é eterno. Por isso que Paulo canta aquela canção aos Romanos dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? E ele conclui dizendo: nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu convido você a ficar de pé e cantar essa canção com a gente.